Bom dia, boa tarde, boa noite, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos ampare nos próximos momentos para entendermos os ensinamentos de Jesus. Hoje vamos falar de fé, esperança e persistência. Será que a gente precisa de tudo isso? Em março de 2020 começou a pandemia do coronavírus. E naquela época nós estávamos com tanta esperança de que em poucos meses tudo se resolveria, mas a pandemia se estende até hoje. Foi a esperança que nos sustentou, a certeza, ou seja, a fé de que dias melhores viriam, de que a vacina chegaria. Então a esperança é fantástica porque ela transforma as dificuldades, os desafios em motivações. Os momentos difíceis são testes para a nossa fé, a nossa confiança, tanto em Deus como em nós mesmos. Então podemos nos perguntar: como é que nós nos saímos nos testes da vida? Nós lutamos, persistimos ou esmorecemos, como se diz, abandonamos o barco? Se nós tivermos fé, esperança, persistência, na continuidade da luta pelo nosso aprimoramento, sabendo que tudo que nos ocorre acontece para o nosso crescimento espiritual, nós vamos seguir em frente e a vitória virá. Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, nos ensina que Jesus nos trouxe a boa nova para iluminar as nossas almas, para que construamos o reino de Deus em nossos corações. E isso, convenhamos, exige muito esforço da nossa parte ao longo de muitas encarnações, mas o prêmio, conforme Jesus mesmo nos disse, serão as bem-aventuranças, a paz interior, a saúde plena, a felicidade. Quem é que não quer tudo isso? Então vale a pena a gente ter fé, a gente ter esperança e a gente persistir diante das dificuldades. O Katsushika Hokusai, que foi um famoso pintor no Japão no século XVIII. Ele criou mais de 30.000 obras de arte. Ele criava desenhos aleatórios e divertidos, que deram origem ao mangá, né? Aquelas famosas histórias em quadrinhos, tão apreciadas pelos jovens em todo o Japão. E o Hokusai dizia que ele queria viver 110 anos para se tornar um artista e fazer obras maravilhosas. Ele viveu 88 anos no século XVIII. Isso era incomum para aquela época, quando as pessoas morriam muito jovens. E no seu leito de morte, ele ainda disse: se o céu me desse apenas mais 10 anos, apenas mais 5 anos, então eu poderia me tornar um pintor de verdade. E conta-se que uma vez um nobre encomendou uma pintura do seu amado pássaro para Hokusai. O Hokusai pediu-lhe para voltar uma semana depois. Ficou com o pássaro lá, cuidando dele, né? O nobre voltou, a pintura não estava pronta, ele pediu para voltar 2 semanas depois. O nobre voltou e a pintura não estava pronta, ele pediu para voltar 3 semanas depois. E assim os meses foram se passando, até chegar a 1 ano em que ele estava lá com o pássaro do nobre. O nobre ficou impaciente, raivoso. Ele exigiu a pintura e exigiu o seu pássaro de volta. E o artista curvou-se, foi até a sua mesa de trabalho, pegou a folha de arroz, né, que usavam para pintar, e rapidamente fez um quadro
magnífico do pássaro daquele nobre. Então esse senhor lhe pergunta, mas por que você me fez esperar um ano? Se você fez essa pintura fantástica, então, né, em segundos. Aí o Hokusai o convidou para ir ao seu estúdio, numa outra sala, onde havia paredes cobertas de pintura, de várias pinturas desse mesmo pássaro, mas não eram tão bonitas. Ou seja, o Hokusai treinou durante um ano para conquistar essa pintura fantástica que fez tanto sucesso. Então, durante um ano, ele treinou, ele perseverou. E nós somos a nossa própria obra de arte. Os erros acontecem, né? Ainda somos imperfeitos, não sabemos tudo, ninguém erra de propósito, nós erramos por conta da nossa ignorância de conhecimentos. Mas, se nós ficarmos evitando os erros por medo, por vergonha da crítica alheia ou do nosso próprio julgamento, nós não sairemos da zona de conforto. A zona de conforto é aquela, né? Tudo aquilo que a gente sabe fazer de cor e salteado. E aí, se a gente não se arrisca, a gente não aprende, a gente estagna a nossa evolução. Quem não se arrisca a fazer algo novo, não erra, mas também não aprende, não evolui. Então nós podemos dizer que os erros são rascunhos, né? Os rascunhos dos pássaros de Hokusai, para chegarmos ao aperfeiçoamento do nosso espírito imortal. Um dia seremos espíritos perfeitos, relativamente perfeitos, porque perfeição absoluta só Deus, que sabe de tudo, onipotente, onipresente, onisciente. Então é necessário encarar os desafios com perseverança, com fé, com coragem, para assumir os riscos, mas assumir riscos com o pé no chão, dentro da realidade das nossas capacidades, porque se quisermos voar muito alto, sem asas fortes, o que vai acontecer? A gente vai levar um tombo. Então, os riscos precisam ser bem dosados, calculados, planejados, com muita lucidez. Então, nem o medo que leva à estagnação, a não sair da zona de conforto, nem a ousadia, que com certeza leva ao fracasso, né? Aquele risco impensado, impulsivo. Por isso que é necessário o autoconhecimento, é a base de tudo, para sabermos quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, até onde podemos ir, até onde assumir os riscos calculados e prudentes. E todo esse autoconhecimento que leva ao crescimento exige muito esforço. O crescimento envolve dores, como a benfeitora espiritual Irmã Sidufo fala, existem as dores do crescimento. Então, quando a criancinha desmama, ela está crescendo. É doloroso deixar o seio materno. Quando ela começa a andar, ela cai, rala o joelho. E assim vai, né? Por todo o nosso desenvolvimento aqui na Terra. Então, existem as dores do crescimento. O crescimento envolve a dor, por exemplo, outras dores, a dor do atleta que se esforça num treino para participar de um campeonato, o cansaço do aluno que estuda para ir bem na prova, para passar no vestibular ou no concurso, a preocupação, né, quando a gente inicia um projeto, a compra de uma casa, um emprego novo, mas sem esforço, sem luta, não saímos do lugar, não avançamos, não nos transformamos. Falando em transformação, gostaria de lembrar uma frase do belíssimo Pequeno Príncipe, a obra chamada O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, que ele escreve: disse a flor para o pequeno príncipe:
É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Então, para aproveitar da melhor forma possível o aprendizado desses testes desafiadores que estão aí, né? Essas várias crises que estão ocorrendo no planeta, crises econômicas, sanitárias, políticas, sociais, morais, né? E também as crises que ocorrem ao longo da nossa vida, porque quando a gente passa de um estágio para o outro do nosso crescimento, passamos por essa reviravolta interna, é uma espécie de crise. Então, para aproveitar da melhor forma possível o aprendizado, né, para conseguir aprender o máximo diante destes testes desafiadores, precisamos desenvolver a fé em nós, em Deus, no futuro melhor. Precisamos desenvolver a esperança, porque a esperança é que nos mantém de pé. O futuro é incerto, mas a esperança nos dá aquela convicção de que tudo vai melhorar, que tudo um dia passa, mas que estamos caminhando para dias mais felizes, que estamos sempre evoluindo. O planeta hoje ainda é de provas e expiações, né, nesse momento de transição, mas um dia será mundo de regeneração. Então tudo evolui no nosso universo, no nosso grande universo. E isso nos dá uma esperança muito grande de que somos filhos de Deus, estamos sempre amparados e que Ele nos ama muito, incondicionalmente. Então precisamos desenvolver, diante das dificuldades, a fé, a esperança e a persistência. Olha o exemplo do pintor japonês Hokusai, né? Para finalizar, gostaria de ler aqui uma frase do Confúcio. Foi um famoso filósofo chinês, viveu no século 6 a.C. Ele deu origem ao confucionismo. E é uma corrente filosófica que foi a principal doutrina na China, né, nos séculos passados. Então, escreveu Confúcio: transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Amigos queridos, agradeço a atenção de todos, pedindo a Deus e a Jesus que estejam sempre nos amparando, nos abençoando, para que possamos nunca desanimar diante das dificuldades. Que assim seja.